3 dias depois do 5 de março de 74, o Vasco Lourenço e mais 3 capitães do movimento recebem a indicação de que são transferidos rapidamente por despacho do Ministro do Exército, do General Andrade de Silva, o Vasco Lourenço e o Capitão Carlos Clemente para os Açores, o Capitão Antero Ribeiro da Silva para a Madeira e o Capitão David Martelo, transferido para o Batalhão de Caçadores 3 em Bragança. Era a primeira vez que havia oficiais do movimento transferidos só por pertencerem ao movimento. Nesse dia, convocámos uma reunião, imediatamente, em casa do Luís Macedo, ou melhor, do pai do Luís Macedo, que era brigadeiro e estava em Angola. E mal ele sonhava que o filho andava a fazer reuniões conspirativas na casa dele, ali junto do cinema Alvalade. Na reunião que houve em casa do Macedo, eu e os outros dois, o Vasco, o Ribeiro e o Antero, não dizíamos nada, porque estavam a decidir o que é que nós deveríamos fazer. Se devíamos fugir e não ir, ou se devíamos ir. Nessa altura eu fiz uma proposta. Eu disse, eu tenho estado aqui a pensar e aquilo que eu proponho, já num confronto com o poder, é, por que não impedirmos nós a saída para os camaradas e a partida dos camaradas para os Açores e para a Madeira e para a Bragança e tal. Como é que é isso? Temos, sequestramos os camaradas. Se eles não quiserem, se eles quiserem seguir para as ordens do Ministro do Exército, do Andrade de Silva, nós sequestramos os camaradas, não os deixamos partir. É a nossa ordem. Acabou por ser aprovada a minha proposta. Ficou realmente decidido que nós queríamos ir, mas eles não deixavam. E, portanto, iam-nos prender a casa. São designados ali os raptores. Eu lembro-me que o meu raptor seria o hotel. E eu sei que saí dali para o Estoril, sei lá, cheguei a casa, eram 3h30, 4 da manhã, digo à minha mulher com quem estava casado há menos de um ano, olha que eu não embarco, já não vou, e ela, a reação foi, nunca tive dúvidas de que não embarcava. Pronto, a mala está feita, às 8 horas tenho que estar fora de casa para ser raptado, não é? E eram aí umas 6 horas, toco ao telefone, acordo destremunhado, atendo o telefone e eu ouço, daqui Sancho Osório, olha, é só para te dizer para saíres imediatamente de casa. Dá-se a ordem de expulsão destes 4 camaradas, cada um para o seu lado. Na sequência dessa ordem, há uma reunião, digamos, um pouco para apreciar a situação em casa do pai do Luís Macedo. Falei com os camaradas que lá estavam na reunião, concordáramos, quer a Marinha, quer a Força Aérea, falar com os ministros. A Força Aérea, nessa altura, tinha só um secretário de Estado. O Contreiras veio da reunião, contou-me o que é que se tinha passado, que ele tinha feito essa sugestão de falar com o Ministro da Marinha para ver se resolvíamos o problema dos camaradas do Exército não serem deportados. E eu digo, ótimo, sim senhor, vamos falar com o Ministro. E o que é facto é que eu peguei no telefone às 2 da manhã para o Ministro da Marinha e passada aí 1 hora estava lá em casa dele. Fomos à casa do Ministro, em São Pedro do Estoril, 3h30 ou 4 da manhã. Eu fico dentro do carro e o Contreiras bate à porta e acorda ao Ministro. Deve ter ficado o que é que se passa, mas recebeu-me e disse-lhe exatamente isto. O Exército quer deportar uns camaradas e nós opomos-nos a isto de maneira que quer comunicar ao Sr. Ministro. E vim-me embora, voltei a Lisboa para dar conhecimento disto. Quando chegámos de manhã à Marinha, eu e o Contreiras, lá o pessoal nos corredores sabia que alguém tinha ido acordar o Ministro da Marinha e sabiam que eram 2. A consequência que teve foi que todas as unidades militares entraram de prevenção às 8 da manhã. A prevenção rigorosa é uma situação, em termos de segurança, que não era decretada aqui desde 1961 e que implica que as unidades fecham os portões e ficam a 100%.
toda a gente pertence à unidade, vai para a unidade. Inclusivamente recolhem os oficiais que costumam pernoitar em casa ou estão de férias ou isso, é tudo recolhido e vai tudo para a unidade. Quando este alarme soa de que já há perseguição aos oficiais para os obrigar mesmo a embarcar para os Açores e para a Madeira, o Antero Ribeiro da Silva vai meter-se em casa para a do Pinto Soares. Portanto, fica sequestrado para o Pinto Soares. O Carlos Clemente, às 6h30 da manhã, foi acordado pelo Ferrando Almeida, tenente-coronel de Cavalaria 7, que aparece em casa para lhe dizer para que tem que o acompanhar e vem com ele para a Cavalaria 7 e, portanto, arranca. Ele andou por ali para o Monsanto, não sei o quê, às voltas. Aí é que eu percebi que ia para a Cavalaria 7 e entrei. Perguntei ao meu tenente-coronel, posso ir tomar um café e tal. Entretanto, chega o tenente-coronel Fernando Almeida a dizer que o comandante quer falar comigo. E eu fui falar com ele, subi as escadas e perguntei-me o comandante, o coronel Romeiro, o nosso capitão, sabe onde é que está o capitão Vasco Lourenço e o capitão Ribeiro da Silva? E eu, francamente, também não sabia. E disse que é verdade. Meu coronel, francamente, não sei onde é que eles estão. Daqui sem Susório. É só para te dizer para saíres imediatamente de casa. Mas porquê? Deu bronca, aquela diligência dos camaradas da Marinha junto do Ministro, deu bronca e decretaram a situação de prevenção rigorosa em todas as Forças Armadas. E, portanto, sai imediatamente de casa. E às 6h30 da manhã aparece-me o Vasco Lourenço a tocar à capinha da porta da minha casa, a dizer, estou cheio de sono e tal, mas olha, tens-me guardar, tens-me sequestrar. Vim aqui para me raptares. Já que tu não foste lá, vim aqui para me raptares. Bem, está bem, e agora como é que é? Agora, olha, raptaste-me. Isso ok, está sequestrado, agarrei nele, telefonei ao monge para dizer, monge, temos aqui um problema, aqui o Vasco Lourenço precisa de um abrigo. E eu não tenho a possibilidade de ter aqui em casa, tenho aqui os meus filhos e tal, não tenho essa possibilidade. Eu disse que sim, então ele apareceu-me com o Vasco Lourenço e eu, como tinha junto da minha casa um apartamento que era um de uns tios meus, que estava vazio, o Vasco Lourenço esteve lá, portanto, um dia tal, cerca de 2 dias, escondido, e era a minha filha mais velha que ia levar-lhe mensagens ou qualquer coisa que ele precisasse de alimentação e isso, para não dar nas vistas fosse eu ou outra pessoa. E o Vasco Lourenço aguentou-se ali 18 horas para sequestrado. Mas ao fim de 18 horas ele disse, eu desculpa lá, mas eu não aguento mais, eu prefiro ir para os Açores. Por sua vez, David Martelo vê a ordem de transferência revogada e mantém-se assim na Escola Central de Sargentos em Águeda. Não é o caso de Vasco Lourenço e de Antero Ribeiro da Silva, que decidem entregar-se. A certa altura, reunimos em casa do Pinto Soares, analisamos a situação, fazem-se contactos e diz, pronto, nós já conseguimos atingir o objetivo que foi uma grande perturbação nisto e vamos entregar-nos. É o Pinto Soares que, em nome dos raptores, vai entregar os 3 raptados. Vou com o Vasco Lourenço e com o Antero, que o outro já tinha sido metido no avião, mete-nos no carro e deixa-nos à porta do quartel-general. Tocamos à campainha, pronto, e veio o oficial de dia, então, mas os senhores, ele viu o seu capitão, o que é que vem aqui a fazer com estes 2 senhores? Olha, diga-se, faz favor, você é que sabe a quem é que tem que dizer, está aqui um oficial do Exército que quer entregar 2 capitães que nós retivemos, em vez de serem seguidos por ordem expressa do Ministro para os Açores e Madeira. Tudo em polvorosa. E, de repente, aparecem um capitão que chama o oficial de serviço, aparece um aspirante e diz, olha, venho aqui entregar o capitão Vasco Lourenço e o capitão Antero Ribeiro da Silva, que foram raptados. Calculam como é que aquele poder ficou.
Fomos dormir ao regimento lanceiro nesta noite. Na manhã seguinte partimos para a casa de reclusão, para a Trafaria. Fomos encarados com alguma expectativa por parte dos militares de lá da própria casa de reclusão e trataram-nos, de facto, de uma diferença muito grande, e muito respeito e talvez um misto de receio. E nós tivemos um leve de uma certa arrogância, convenhamos, demos uma certa arrogância, de peito às balas e tudo. Dormimos em quartos com porta aberta, comunicámos uns com o outro lá à vontade, podíamos conspirar à vontade lá dentro. Na primeira manhã, portanto, depois da primeira noite que lá dormimos, estamos os três a falar e chegou um tenente da guarnição, que nós sabíamos que eram todos com ligações ao APID, à Legião Portuguesa e tal. Chega um tenente que diz, bom dia, não sei o quê, e aquilo ali, em março, aquilo é frio, úmido. E ele diz, vocês capitães, se tiveram frio, vejam lá se precisam mais de uma manta, se precisarem mais de uma manta, eu arranjo mais uma manta para dormirem melhor. Não. E eu olhei para ele e digo assim, ouça lá, vocês estão mesmo à rasquinha, não estão? Oh, mas não estou a perceber porque é que está a dizer isso. Então, este cuidado todo connosco, a tratar-nos nas palminhas, mais uma manta, não sei o quê, vocês estão mesmo à rasquinha. O Vasco Lourenço só ia recomendando ao homem que nos via vigiando, que o militar dizia, olha, guarda esta cama que o ministro José está de vir dormir para aqui. Dizia ao Vasco Lourenço. Eu fiz-lhe assim, dei-me uma palmadinha nas costas e digo, epá, você não tenha problemas. Eu só vim aqui fazer uma coisa. Foi escolher a cama onde o ministro se vai deitar. A aparente postura confiante de Vasco Lourenço não esconde a apreensão e incerteza geradas dentro do movimento. A 10 de março, Otelo, emocionado, envia uma circular a relatar o sucedido. 3 dias depois, militares da Marinha emitem um manifesto de solidariedade com os oficiais detidos e transferidos. Tinha 150 assinaturas. A transferência compulsiva dos 3 oficiais é um golpe duro para a conspiração. E, ao mesmo tempo, é um primeiro ato de punição por parte do regime. Mas Marcelo Caetano não ficaria por aqui. Obtido o apoio da Assembleia Nacional, chegou a vez das chefias militares manifestarem o seu apoio incondicional ao Presidente do Conselho e à sua política ultramarina. Houve uma reunião em que me quiseram convencer que era preciso fazer uma reunião em que as Forças Armadas, principalmente os altos comandos das Forças Armadas, fossem prestar uma homenagem ao Presidente do Conselho e reiterar a confiança na forma como conduzia. O Ministro da Marinha dizia, mas isto é preciso, porque senão a condução da guerra não se pode fazer e tal. E eu disse, a condução da guerra não se pode fazer porque nós não podemos resolver o problema da guerra para a guerra. Temos que resolver o problema do ultramar por a ação política. Costa Gomes, como alto representante das Forças Armadas, decide não comparecer à cerimónia. Porque eu tenho a certeza que as Forças Armadas não concordavam com a manifestação. Porque as Forças Armadas eram contrárias à guerra. Exato. E a manifestação era uma manifestação para a continuação da guerra. Costa Gomes sabia que a sua decisão de não comparecer à cerimónia acarretava como consequência a sua demissão e a de Spínola. Marcelo dissera-o a ambos. No entanto, a possibilidade de vir a ser demitido não agradava a Spínola, que faz chegar ao movimento o seu desejo de que este proteste publicamente caso a exoneração seja consumada. No dia 11 de março de 74, quando o General Spínola manda ao meu encontro o seu ajudante de campo, o António Ramos, dizendo das preocupações do general sobre a brigada de Romádia que se aproxima para quinta-feira, dia 14,
À tarde eu estou na Academia Militar e está lá o Coronel Casanova Ferreira, já vindo da Guiné, vem-me e tal, pá, cada abraço, pá, eu quero entrar no movimento, pá, como é que isso está, pá, e tal, pergunta-me notícias do movimento, eu digo-lhe o que posso e digo, olha, mas ainda agora, pá, estive a almoçar, pá, com o António Ramos. O António Ramos trazia-me a preocupação do jornal agora para quinta-feira próxima, dia 14, pá, com a Brigada Reumático, pá, são os jornais todos, os almirantes, pá, não estás a par disso, mas vão prestar vassalagem ao Marcelo Caetano, pá, em São Bento, na Assembleia Nacional. E ele pedia-nos ou perguntava-nos se era possível fazer alguma coisa para impedir essa brigada de reumático, que é o argumento final de que o Marcelo se vai servir para os dois jornais. E o Casanova Ferreira, pá, diz-me só, pá, nem pensar nisso, pá, não, pá. Então o jornal é que vai dizer, pá, o que é que nós vamos fazer, pá, não, pá, não penses nisso, pá, não senhor, pá, nós é que vamos para tomar conta da situação, então. Queres que eu intervenha, pá, posso atuar? O que é que tu queres? O que é que tu queres fazer? Convoca aí a malta todas das escolas práticas, infantaria, artilharia, cavalaria, pá, engenharia, transmissões, pá, o que quiseres. Eu tenho uma casa, pá, ali aqui nos Arrodados, ali perto de Sintra, pá, convidas para lá e vamos para fazer uma reunião, pá, para dizer aos camaradas o que é possível fazer, o que é que vamos fazer. O Coronel Casanova Ferreira era uma pessoa que tinha graça no que dizia, era muito telegráfico, mas sempre na ironia. Ele chamava-se a si próprio Luizinho. Já estou a ver o Luizinho a desfilar por ali abaixo até à Praça do Comércio e a polícia a largar os cães, pá, e os virem os cães morder, rasgar-me o uniforme número 1. Eu não alinho nisso, foi perentório. Reunimos e tal na casa do Casanova em Algueirão. O Casanova era um tipo todo despachado e tal, queria fazer as coisas. Era um tipo com um grande impacto, pá, em jovens oficiais, pá, de quem ele tinha sido instrutor na Academia Militar. E ele expõe-lhe rapidamente uma possibilidade de avançarmos para uma ação militar. Uma ação militar, as escolas práticas, pá, estão mobilizadas, vamos para isto, pá, fazemos aqui, pá, tal. Era uma intentona. Foi marcada uma reunião no dia 12, que era uma reunião, digamos, de convergência, de concentração das diversas forças. E havia aí, entre mim e o Otelo, havia uma diferença que tem um bocado que ver de ele ser oficial de artilharia e eu de cavalaria. Eu dizia que para fazermos o golpe que não precisávamos de muitas forças, precisávamos fundamentalmente das escolas práticas. E o Otelo dizia que precisávamos de mais gente e que era muito importante termos os paraquedistas. E eu dizia não podes contar com os paraquedistas, e também sabia que os paraquedistas não prendem o seu comandante. Mas de qualquer maneira, disse o Otelo, arranja lá uma maneira de fazermos isso com os paraquedistas. Bem, mais tarde acabámos por reunir um grupo limitado em casa do Casanova em Lisboa, perto da Calçada da Ajuda, e aí esboçámos para uma coisinha pequenina, um papel formato A5. O que é que se fazia? As unidades, o que é que faziam? A unidade A vai para o sítio tal, a B para ali, para tal. Enfim, houve ali uma distribuição rápida para as unidades. E eu, com esse papelinho na mão, fui a Santarém para cativar a Escola Prática de Cavalaria de Santarém, no dia 13, para uma ação a arrebentar na noite de 13 para 14 de março. Nós, no dia 13, recebemos uma chamada do Otelo, dizendo-nos que precisava de uma reunião urgente em Santarém, num sítio, enfim, recatado, para podermos ter uma conversa muito sigilosa. O Otelo trazia uma folha de papel onde estava uma ordem de operações para o que se ia desenvolver e nós ficámos um bocado estupefatos com aquilo. O Otelo, isto não é assim que se faz. Não é assim, a gente está há tantos meses a trabalhar uma coisa como deve ser. Não é para amanhã que vamos fazer isso. Nós alertámos em tempo oportuno que a escola prática fosse avisada com 2 dias de antecedência, pelo menos. Temos que carregar as munições que levam um bom par de horas. Temos de anunciar as viaturas. Isto não se faz assim em 10 minutos, como vocês pretendem querer nessa folha de papel. Não consigo o apoio para a Escola Prática de Cavalaria, que se recusa terminantemente a participar numa aventura, e para mim também é. Eu peço então o apoio deles para que os paraquedistas
possam vir a ter comigo ainda nesse dia à tarde, após o almoço. Eu vou almoçar ao Almeirim com o Alferes Geraldes, da Comissão Coordenadora Executiva que me acompanha. Acabamos por reunir para o meu carro, eu, os Geraldes e mais 3 paraquedistas. E então eu explico a situação, eles põem sérias reservas também, não estão dispostos a participar. Sou uma força muito organizada, muito disciplinada e tal, e aquilo cheira-lhes a aventura. E eu fico satisfeito com isso. Diz, oh, isto é ótimo, pá, pelo menos estes não participam, pode ser que isto convença o Casanova para não fazermos, de facto, esta aventura. Combinamos, no entanto, para dizer, bem, mas de qualquer forma é bem importante que um de vocês pudesse comparecer hoje, às 6 da tarde, para no Dá Fundo, para fazermos essa reunião. E pronto, e assim acontece. Arranco para com os Geraldes, às 6 da tarde, para no Dá Fundo, e aparece em representação dos paraquedistas e da Escola Prática de Cavalaria, mandatado para isso pela Escola Prática, o capitão Avelar de Sousa, paraquedista. Nem precisei de dizer que não alinhava. Eles é que viram que aquilo não tinha pés na cabeça. Eu não precisei dizer que não alinhava. E o Casanova Ferreira diz, está bem, pronto, ok. Casanova concorda, e eu fico aliviadíssimo. Quer dizer, depois de eles dizer que aquilo não tinha pés na cabeça e que éramos indivíduos supostos ser responsáveis e competentes, e eles dizerem sim senhora, eu disse, para não ficarem no vazio, nós organizamos um plano e apresentamos o plano. Quanto tempo é que precisam? Se 10 dias chega. E ficamos assim. Ficava assim suspensa a ação militar. E no dia seguinte, então, no Palácio de São Bento, juntaram-se os oficiais generais dos 3 ramos das Forças Armadas numa cerimónia na qual prestaram vassalagem a Marcelo Caetano e prometeram defender a sua política ultramarina de continuação da guerra. Ficaram conhecidos por Brigada do Reumático. Senhor Presidente do Conselho, as Forças Armadas não fazem política, mas é seu imperioso dever, e também da nossa ética, cumprir a missão que nos for determinada pelo Governo legalmente constituído. Senhores oficiais generais, o chefe do Governo aceita a vossa afirmação de lealdade e disciplina. O país está seguro de que conta com as suas Forças Armadas e em todos os escalões destas não poderão restar dúvidas acerca da atitude dos seus comandos. Pois vamos então continuar, cada um na sua esfera, dentro de um pensamento comum, trabalhar a bem da nação. No dia 14, verifica-se a Brigada do Reumático, verifica-se aquela lamentável cena da vassalagem dos oficiais generais do Exército, da Força Aérea e da Armada, com exceção de Spínola, Costa Gomes, Bagulho e mais 2 ou 3, ficamos altamente chocados, o que dá origem que no dia 15 aparece a notícia da exoneração dos generais Costa Gomes e Spínola das suas funções de chefe e de vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Era geral a indignação com a Brigada do Reumático e a exoneração dos generais Costa Gomes e Spínola. Em muitas unidades do país, oficiais transmitem aos respectivos comandantes esse mesmo desagrado. Mas onde talvez estava tudo mais ao rubro era nas Caldas, no Regimento de Infantaria 5, onde se encontravam muitos apoiantes de Spínola e oficiais oriundos de milicianos. Foi de lá, do R5, que estava de prevenção, que Virgílio Varela e Vítor Carvalho escaparam na madrugada de 14 para 15 em direção a Lisboa, à casa de Manuel Monge, com vista a precipitar uma ação militar do movimento. Nós estamos em minha casa. Eu, o Otelo, o Armando Ramos,
Casa Nova, e tinha vindo à minha casa o então Capitão Varela a dizer que as escolas da Rainha que estavam muito preparadas, que tinham tudo preparado para sair, que estavam muito excitados e que não sei quanto. E nós procurámos acalmá-los. Mas, quando estávamos a fazer um balanço da situação no dia 15, temos notícias de que há problemas graves na região militar norte. Quando estávamos reunidos, recebemos a chamada do capitão Manuel Ferreira da Silva, comandante dos comandos em Lamego, e ele representava, no fundo, não só o quartel dos comandos, como também o do COE, que estavam integrados e viriam sempre acompanhados numa força única. Nós lá em Lamego, no dia em que o Spínola e Costa Gomes foram demitidos, nós reunimos lá na sala, cá na mesa de oficiais, onde nós estávamos, e no outro dia fomos ao gabinete do comandante a dizer que estávamos solidários com o Spínola e Costa Gomes e queríamos saber a posição dele. Disse que estava solidário connosco. E nós montámos ali o dispositivo de segurança lá da unidade e tal, telefonámos para o Porto, telefonei para o Monge, mas eles também não estavam ainda a atuar. E é no meio, digamos, desta pressão da escala da Rainha de Lamego que nós resolvemos um bocado em rapidez avançar com uma ação. Bem, e rapidamente ali o Casanova diz: mas eu queimei ontem o meu papel, incinerei o meu papel, caramba, hotel, ainda tens aí o papel da ordem de operações. Eu fiz, mas qual ordem? Aquele papelinho, que ontem fizemos aqui, no dia 12 e tal. E por acaso tenho, costumo guardar papéis, olha, toma lá. Sobre a ordem de operações que estava ali, risca-se o que se tinha a arriscar, e cada um deles partiu praticamente sem estarem estabelecidos objetivos. É então que os 4 oficiais do movimento decidem reativar a ação militar que tinha sido suspensa e cada um parte com missões. Armando Ramos vai às Caldas da Rainha buscar o R5. Casanova Ferreira a Santarém buscar a EPC com um esquadrão de blindados. Otelo irá contactar o RAL 1 de Lisboa, a EPA de Vendas Novas e a EPI de Mafra. Monge deve ficar à entrada de Lisboa, junto à rotunda de São Cristóvão, à espera das colunas vindas do norte. Porém, acaba por decidir ir primeiro à casa de Spínola com os majores Almeida Bruno e Jaime Neves. E fomos à casa do general Spínola dizer o que estava a passar. Porque o general Spínola, quando eu lhe digo qual era o movimento das forças e tal, saíam 2 esquadrões de cavalaria 7, passariam ao meu comando e tal, ele disse: mas nada disso, o comando de cavalaria 7 está connosco. O comando de cavalaria 7 está connosco. O comandante, o coronel, não, se for vai lá, porque o coronel Romeiras é um homem da nossa confiança, é da confiança do general Costa Gomes. Ele disse: mas general, não é, eu já falei com ele, não sei quanto, então. E aqui é o defeito dos militares, que aquilo que nos separa dos revolucionários. Diz o Bruno: Manel, o nosso general está a dar uma ordem, E eu, muito pouco convencido, avancei para a Cavalaria 7 com o Jaime Neves. Quando lá entramos, vi que o coronel Romeiras estava completamente do outro lado. Que o coronel pensava que nós o íamos prender. Era o que nós naturalmente devíamos ter feito. Mas não, cumpria a missão. Disse ao coronel que estava a passar, um bocado. Não lhe disse que havia uma ação militar, porque eu não tinha confiança nele. Disse que havia uma situação mais ou menos complicada. E então eu pedi-lhe para ele ir buscar o general Costa Gomes para o regimento. Para o proteger e tal. Bom, claro que aquilo, eu vi logo que aquilo não dava nada, e ele disse: eu saí completamente desanimado, e assim que eu saí, ele substituiu os comandantes dos esquadrões. O coronel Romeiras tinha sido ajudante de campo do general Costa Gomes e era muito próximo dele. Foi essa proximidade pessoal que levou o general Spínola, erradamente, a pensar que ele estaria do lado do movimento. A verdade é que, após a saída dos capitães,
O comandante Romeiras liga de imediato para o Ministério do Exército e denuncia a passagem de monges pelo seu regimento. Paralelamente, e sem saber da denúncia, Armando Ramos chega às Caldas para fazer sair o R5 e iniciar o golpe militar. Quando eu chego às Caldas da Rainha, há gente que esteve presente na reunião de Dafundo que ficaram surpreendidos, porque então a revolução está suspensa. E agora aparece este a dizer o contrário, que vamos voltar à ação, mas o que é que se passou? Nós esperámos que ele chegasse, ele disse uma série de coisas, algumas delas que nos meteram uma certa confusão, rapidamente nos organizámos e começámos a fazer contactos na tentativa de saber o que é que estava a acontecer. E ligámos para a casa do monge. E a partir desse momento em que começámos a ter a sensação que tinha havido qualquer coisa e o hotel estava metido no problema, porque nós tínhamos perfeitamente consciência que o hotel era uma peça importantíssima do processo, sempre foi, e portanto rapidamente se distribuíram funções. Como estávamos na tal situação de vigilância ou prevenção simples, e ficaram cá só os que estavam de serviço. Eu, por acaso, era um dos que não tinha que estar no quartel. Quando eu entrei aqui, sou informado à porta de armas, não sei se pelo sargento da guarda, que era uma pessoa que falava bem comigo, dizia, olha, tem um capitão que veio de fora e estão na 4ª companhia. E olha cá para aí uma coisa qualquer, acho que já estão a prender o comandante. Depois cheguei à conclusão que o Armando Ramos tinha entrado aqui no quartel às 23 horas. E vou para a 4ª companhia, onde está o Armando Ramos. E muito legitimamente, o Matos Coelho pôs-me a questão, disse, pá, explica lá bem como é que... Eu expliquei. É pá, mas isto foi, pá, e foi, e tal, e tem que ser, pá, por causa dos generais, pá, e porque eles vão demitir os generais e a gente tem que fazer uma coisa qualquer antes dos generais e não sei o quê, pá, e a malta, olha que a malta já concordou com isto e olha, já estão lá em cima a prender o comandante e o Faria já foi organizar a companhia. E ele disse, pá, então mas para lá, dás-me licença que eu telefone, pá, por favor, e eles telefonaram. O Matos Coelho, o Silva Carvalho e tal, porque ninguém é tolinho. Estamos a falar de um golpe de Estado. É uma noite de grande tensão, porque a determinada altura, as chamadas que nós estávamos a fazer para outras unidades, começámos a ter a percepção nítida, mas nítida, de que éramos os únicos que estávamos a tomar uma ação. Aliás, o capitão Gil, que era um outro capitão que já estava para ir na coluna, a determinada altura chegou-se ao pé de mim e diz-me assim, ó Carvalhão, estás com medo? E eu até lhe disse, epá, eu medo, propriamente dito, já deve ter passado por situações mais perigosas. Agora há aqui duas coisas que eu te digo. Nós estamos sozinhos nesta brincadeira. Que era preciso a gente despachar, estamos atrasados. Ramos dizia sempre, nós estamos atrasados. Eu já passei pelo pessoal que vai para Lisboa. Isto é, a pressão era toda para que saíssemos para Lisboa. Mas havia aqui um problema que a certa altura estava assumido. Todos nós na parada, cá por baixo, estávamos convencidos que o comandante estava preso. Numa situação destas, o comandante está preso, não vamos a seguir lá acima pedir-lhe desculpa. O comandante está preso, temos que sair, nem que seja ali para cima, para o Avenal, que é o morro que sobranceira ao quartel. Isto é, a solução para quem já tomou estas atitudes é só uma, ir para a rua. Coube a um grupo de oficiais do regimento, liderados por Virgílio Varela e Vítor Carvalho, neutralizar os comandantes. Com este ato, no R5, tinha-se atingido o ponto de não retorno. Naquele momento, não havia ainda nenhuma confirmação de outras unidades prontas para avançar para o golpe. Horas antes, o capitão Casanova Ferreira, encarregado de fazer sair a Escola Prática de Cavalaria, telefonava para os camaradas de Santarém. Como estávamos vigiados para PID, nós tínhamos uma certa terminologia para marcar encontros. E havia uma graduação de encontros. Jogar a sueca é para vem spots, jogar o king era bom que viesses, tal. E jogar um bridge tens que vir, nem que seja em pijama, mas tens que vir.
Às 9 horas da noite eu recebo um telefonema na minha casa. Epá, vem jogar um bridge aqui à casa do Capitão Palma. Epá, aqui grosso problema. Após o encontro em casa do Capitão Palma, seguem para a casa de Salgueiro Maia. Casa Nova Ferreira vai lá ter com eles. Quer convencê-los a sair. A gente diz-lhe o que se passa. Não vamos sair, não tem hipótese nenhuma de sair. Pá. A coisa tem de ser feita como deve ser. Nós informámos o hotel que precisamos de 2 dias. E não é numa sexta-feira à tarde, para um sábado, sem pessoal, que a gente vai fazer uma coisa deste género. Posso arranjar uma série de indícios, mas são cozinheiros, escriturários e tal, não tenho apontador de peças. Se vocês querem é os obus e as peças de artilharia. Esse pessoal está um ao outro, mas não estão as equipas completas. Contatamos os nossos camaradas das Caldas, mas aí já não há hipótese. Eles já tinham prendido o comandante, portanto já há um ato de insubordinação que já não lhes permite voltar atrás. O hotel continuava as suas diligências, tentando obter adesões do Regimento de Artilharia Ligeira, da Escola Prática de Artilharia e da Escola Prática de Infantaria. Sem sorte. As unidades já tinham passado à prevenção rigorosa e, para além disso, todos achavam que o golpe militar estava suspenso. Por esta ou por outras razões, não tinham condições para agir. Pronto, para disto, fui à casa do monge e eu, quando eu estou a procurar estacionamento, vejo parar à minha frente, aí uns 50 metros, um carro, do qual saem 5 tipos, de gabardino, chapéu, esfregar as mãos, um deles a apontar para o 7º andar do monge, e eu vi bem, temos ali 5 inspectores ou agentes da PID. Portanto, não vou arriscar, não paro, não vou à casa do monge, como é lógico. Prossegui a viagem, fui para a bomba da Sacor, ali da Rotunda da Encarnação, à espera da coluna das Caldas. E então vi todo o aparato militar que foi montado naquela rotunda para prender o pessoal das Caldas, para travar o pessoal das Caldas. O José Maria Azevedo, como fazia parte da Comissão Militar, foi ter a minha casa. Só que, entretanto, o tempo passa e quando ele vai à minha casa eu já não estou e ele está em minha casa a falar com a minha mulher, a entrar, quando chega a PIDE. A minha mulher apercebeu-se de que devia ser a PIDE, viu a janela, chegaram os carros e ela disse ao José Maria que fosse embora porque senão eles apanham-no aqui em casa. Então abriu a porta e ensinou-lhe como é que ele havia de ir lá para cima, porque nós temos um terraço por cima do último andar, para ele ir para lá esconder-se para as recordações. E ele foi. Entretanto, chegou a PIDE. E, entretanto, telefonei para a casa do monge para saber o que é que devia ser aquilo que eu pensava se tinha existido de facto. E ela, muito chorosa e tal, diz-me que de facto tinham lá estado 5 elementos da PIDE, tinham passado de busca à casa toda, inclusive no quarto da criada, para ver se o monge estava debaixo da cama, e que depois se tinham ido embora. Foi uma sorte monstra. E eu perguntei à Bárbara Monge, quando ela me atendeu o telefone, então e o monge, onde é que ele está, o Manel? E ela disse, então o Manel e o Casa Nova veio cá, veio de Santarém, sem nada, e disse ao monge que só as Caldas é que tinham saído. Portanto, foram travar as Caldas. Decidiu-se, vamos sair mesmo. Foi dada a ordem de embarcar e a companhia saiu. Não houve nenhuma oposição de ninguém. E sobre esse momento, claro, perpassaram uma série de coisas na minha cabeça. Eu tinha uma filha que ainda não tinha 1 ano. Tinha a mulher, tínhamos casado no ano anterior. E a minha perspectiva era esta, o que é que vai ser? Não é de mim, porque a mim está resolvido. Estou preso. Agora, o que é que vai ser da minha família? A determinada altura eu disse assim, isto está resolvido. O meu pai ajuda a família, os pais da minha mulher também dão ajuda. Vamos pensar. Depois logo se vê. Portanto, saímos. Fomos pela estrada antiga, porque não havia autoestradas nessa altura, fomos pela Ota, Espinheira, Ota, Alenquer, Vila Franca. Aí é que entramos depois então na autoestrada
fomos até à ponte do Rio Trancão. Já se viam as luzes em Lisboa e de repente a coluna parou. Ficámos à espera a ver se alguém dizia porque é que a coluna parou. Eu, que vou na viatura das transmissões e que estava perto do Capitão Faria, apercebo-me da chegada do Capitão Gil, que vem dizer que está ali o Monge e o Casanova, estão a dizer que mais ninguém saiu, estão a dizer que há forças leais ao governo à entrada de Lisboa para a gente recolher, para a gente voltar às Caldas. O Casanova tinha ido para Santarém, o hotel tinha ido para Mafra e não tinha sido possível que as escolas práticas, como nós pretendíamos, se movimentassem. Nós, pronto, dissemos que a única hipótese à unidade era voltar para o seu regimento. Mas o pedido de Monge e de Casanova Ferreira não foi bem acolhido por alguns oficiais da coluna, em particular pelo capitão Armando Ramos. Eu disse que, na minha opinião, se nós ocuparmos o aeroporto, defendemos-nos ali, podemos lá estar um dia ou dois, há lá restaurantes, há lá comida, há lá onde dormir, há lá tudo, Portanto, as outras unidades começam a saltar. E dizem-me eles, mas tu podes conseguir isso nas Caldas, isolando as Caldas dessa forma. Pronto, e eu, sim senhora, então vamos tomar uma refeição quente, mudar de roupa, não é? E cumprir essa missão. Eles não queriam, que houve ali uma certa tensão, mas lá os convencemos e fizeram meia volta e regressaram ao regimento das Caldas da Rainha. Apesar do alarme e das informações vagas de certas unidades, o regime não tinha apurado dados concretos sobre nada. Reinava a confusão. Horas antes, pelas 3 da madrugada, Marcelo Caetano dirigiu-se para o quartel-general da 1ª Região Aérea, em Monsanto. Com ele estão o Ministro da Marinha e o Subsecretário de Estado da Aeronáutica, aos quais se junta o Presidente da República. Às 5 horas, o Estado-Maior do Exército é informado de que a coluna das Caldas se dirige para Lisboa. É a partir daqui que o regime começa a movimentar unidades para interceptar os revoltosos. Estes, por volta das 7 horas, já tinham invertido a marcha, de regresso às Caldas. Às 8 da manhã, apercebendo-se do recuo da coluna das Caldas, o Ministro do Exército ordena uma ação imediata ao Comandante da Região Militar de Tomar. Este, por sua vez, ordena à EPC de Santarém que faça sair o Esquadrão Alto e o Pelotão de Reconhecimento para cercar o R5. Se não estávamos a favor, tínhamos que estar contra. Não podia haver... Portanto, recebemos a ordem para interceptar. Portanto, quando essa ordem se recebeu, houve uma reunião para saber o que é que se ia fazer. Eu disse, só temos uma solução. Em termos de fachada, temos que obedecer. Portanto, agora temos é que aceptar as coisas. E isso deu que, portanto, a coluna demorou algumas 6 horas a fazer um percurso que se faz em menos de 2 horas. Com situações de género, uma viatura saía, entrava na valeta e dizia que não conseguia andar, entretanto, enquanto isto acontecia, os outros metiam um pause e despejavam os pneus de outras viaturas. Bem, e com este esquema todo, conseguiu-se demorar, portanto, mais de 6 horas para chegar às Caldas. Enquanto isto, Monge e Casanova tinham seguido à frente da coluna das Caldas em viatura própria. Chegam por isso mais cedo. Informam os oficiais que permaneceram no regimento que tudo falhara. Restava-lhes aguardar pela chegada dos camaradas e pelo cerco. Quando nós regressámos aqui ao regimento de Infantaria 5, o Major Monge já estava e o Major Casanova. Eles entenderam que deviam permanecer na unidade porque era um ato de solidariedade com aquilo que nós tínhamos feito e que eles nos tinham provocado. E a partir daí ficámos, de algum modo, a aguardar uma situação que foi conversada até no grupo de oficiais. Pode ser que a gente consiga convencer as outras unidades que nos vão vir cercar de certeza absoluta e a gente as convence a entrar no regimento. Nós estivemos a retardar o mais possível a rendição nas Caldas da Rainha, na esperança de que houvesse até, da parte dos sitiantes, desentendimento, estás a ver? Estávamos na boa fé de que era impossível aquilo acabar daquela maneira. Ainda há umas horas de alguma esperança, ainda há um avião
que passa por cima do regimento e que faz uma saudação para nós e tal, mas já não. Alvin Jacter, já não havia nada a fazer. Ao longo da manhã, as forças enviadas pelo regime tomam posições. Começam a ser visíveis do interior do R5. A tensão reina. O quartel encontra-se cercado pela EPC, pelo R7, pelo R15, pelo Batalhão 1 da GNR e por uma companhia móvel da PSP. No comando está o brigadeiro Pedro Serrano, segundo comandante da região militar de Tomar. O tempo vai passando e quando damos por nós, alguém diz que o brigadeiro estava à porta. O brigadeiro Castro Serrano, que era o segundo comandante da região militar de Tomar, e disse que queria falar com o comandante. À porta havia soldados armados, equipados e municiados. O brigadeiro Castro Serrano tem um segundo grito, uma segunda ordem para a porta de armas. Mandem-me vir um oficial, quero falar com um oficial. E foram à porta de armas o Major Monge e o Major Casanova. Somos os dois, como mais antigos e a querer assumir a responsabilidade, somos os dois que vamos falar com o brigadeiro Pedro Serrano. E é nessa altura que há aqui um episódio que eu lhe dou algum significado. Foi quando o brigadeiro diz que rendam-se, têm 15 minutos para se render, e então aí o Major Casanova respondeu-lhe desta maneira: o brigadeiro, aqui que só recebemos ordens do General Spínola. O senhor representa a legalidade, mas não tem a legitimidade. A legitimidade nacional é dos generais Costa Gomes e Spínola, e eu só obedeço às ordens dos senhores dois generais. E foi o choque entre ele e o brigadeiro Serrano. Depois aquilo desencadeou-se tanto algumas horas, e ao fim de algumas horas nós percebemos realmente que não havia outra solução não termos que nos render nas Caldas da Rainha. Terminava assim a sublevação do R5 das Caldas da Rainha. Cerca de 200 oficiais são detidos e interrogados. A maior parte é transportada para Lisboa, enquanto que um grupo dos considerados mentores da revolta é levado para a Trafaria. Reina a ordem em todo o país, garante o governo em comunicado publicado nas primeiras páginas dos jornais do dia seguinte. Marcelo apresenta assim a neutralização da revolta como vitória do regime e, portanto, derrota dos conspiradores. Muitos elementos do movimento ficaram, na verdade, abalados, entre eles o próprio Vasco Lourenço, que já se encontra em Ponta Delgada, para onde foi transferido. Cambada de idiotas, cambada de incompetentes, faltei lá, só fizeram uma asneira. Foi os comentários que eu fiz. Epá, eu sou descansado e eu passo ali 3, 4, 5 dias em que, de facto, eu digo, bom, isto foi tudo ao ar. E agora vamos ter que refazer tudo e sei lá como. É quando o Melaturno depois chega e me descansa e diz, não, pá, isto continua tudo, está tudo a continuar. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde ouro se agita, como esta em bebedeiras de azul,
Eles não sabem que o sol